Shalom, irmãos. Vamos então à nossa terceira aula, que chamamos de Introdução, dentro do panorama do Antigo Testamento. Aulas essas que nós estamos apresentando alguns conceitos básicos para que a gente possa andar bem, falando a mesma língua, digamos assim, nesse nosso panorama do Antigo Testamento. Antes de iniciar, vamos mais uma vez apresentar os nossos endereços, tanto o blog, onde você pode baixar, fazer o download dos slides ou das videoaulas, como também o nosso e-mail, onde podemos receber dos irmãos dicas, perguntas sobre estudos, atualizações, curiosidades, etc. Gostaria de iniciar a aula de hoje com uma curiosidade. A Torá preexiste aos escritos de Moshe, aos escritos de Moisés? Que pergunta, não? Como assim? A Torá, nós estudamos até agora, ela foi entregue ao povo com Moisés. Como existe Torá antes de Moisés? Torá é instrução. A instrução escrita, sim, essa veio com Moisés. E o que vamos dizer, por exemplo, em Gênesis 7, versículo 2, quando Deus instrui Noé? Ele diz para Noé: de todos os animais puros tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não impuros, 2, o macho e sua fêmea. A pergunta é: como Noé e os demais sabiam o que era animais puros e animais impuros? Quem os instruiu? Quem os ensinou? Vamos a outra curiosidade. A mesma curiosidade dentro do mesmo assunto. Outro versículo. Vamos em Gênesis ainda, no versículo 14, onde vemos Abraão, quando ele reconhece a autoridade de Melquisedeque, traduzido para o português, Melquisedeque. Melquisedeque significa meu rei é justiça. E segundo a tradição que vem posterior ao segundo templo judaico, Melquisedeque ele era considerado rei de Shalem, e Shalem, o que posteriormente veio a ser Jerusalém. Mas isso é uma curiosidade extra-bíblica. O fato é, Abraão reconheceu a autoridade de Melquisedeque e entrega a ele o dízimo. Quem instruiu Abraão a entregar o dízimo? Da onde veio essa instrução? Esse texto é de séculos antes de Moisés, portanto, de séculos antes da Torá. Vamos em Gênesis 26 agora. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Na nossa tradução. No original, Toratot, mandamentos. Abraão vem muitos e muitos anos antes de Moisés. E ali Deus já está dizendo que Abraão obedeceu os preceitos, estatutos e mandamentos. Como? A única
razão que nós encontramos para Abraão obedecer os preceitos, o mitzvot, os estatutos, hukim, ou as mitzvot, é que a lei não, as instruções do Senhor, elas precedem a entrega das instruções escritas lá com Moisés. Deus já instruía os homens a quem ele chamava. Isso é apenas uma curiosidade, para que também os irmãos, quando vierem a estar aí de frente a frente com esse texto nos seus lares, nas suas casas, onde realmente é feito o verdadeiro estudo da palavra de Deus, ali você possa compreender que a Torá, a instrução de Deus, ela é anterior à Torá escrita que veio com Moisés. Entrando na aula de hoje, agora propriamente dita, depois dessa curiosidade, só para aguçar os irmãos, nós vamos ver graça no Antigo Testamento. Vimos lei, né? Na semana passada vimos que lei é date e apenas uma das tantas variáveis que foram traduzidas para o grego como lei. Agora nós veremos graça. As duas palavras que definem graça, que estão aí na frente dos irmãos, se lê da seguinte forma: Hesed e Chen. Hesed e Chen. O que é Hesed? O que é Chen? Hesed é bondade não merecida. Chen, favor não merecido. Em outras palavras, graça. A ideia dessas palavras é que, apesar de eu ser o devedor, alguém paga a minha dívida por mim. Essa é a ideia. Esse é o conceito de graça, que não surge no Novo Testamento. Ele é do Antigo Testamento. Ele é da Torá. E quando nós entendemos graça no Antigo Testamento, graça na Torá, nós vemos essa graça do Senhor permeada em toda a sua palavra, em toda a história da humanidade, em toda a história de Israel. Não existe a questão de que antes a salvação era pela lei. Nós vimos na primeira aula, na aula passada, aliás, que a lei não salva. O Senhor salva. A graça do Senhor salva. Hoje, o Messias salva. Em Êxodo 34, nós vamos ver um exemplo curioso do que fizeram com as nossas traduções. O texto diz assim: Passando, pois, o Senhor, perante ele clamou: Senhor, Senhor, o Senhor Deus, misericordioso. A palavra para misericordioso é Rahum. Rahum, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em Hesed. Hesed é graça. Hesed não é beneficência. Hesed é graça. Qual o interesse de tirar a palavra graça do Antigo Testamento? Podem ter alguns. Um deles é justificar a doutrina de que a graça veio apenas no Novo Testamento. E isso é um erro. O Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, grande em graça e verdade. O Senhor é grande em graça e verdade. Vamos a outro texto, não esquecendo do que estamos vendo aqui em Êxodo. Principalmente a palavra misericórdia, Rahum, misericordioso, Rahum, porque mais à frente nós vamos ver outras incoerências nas nossas traduções. No Salmo 85,
que nós passamos a verificar agora, está escrito a Hesed, não é misericórdia, a graça. Vejam que anteriormente a palavra Hesed foi traduzida como beneficência. E agora nós vemos a palavra Hesed sendo traduzida como misericórdia. Nenhuma das duas colocou a palavra Hesed como o que ela é, graça. E o texto de Salmo 85 está intimamente ligado com o Novo Testamento, que nós vamos ver daqui a pouco. A graça e a verdade se encontraram. Verdade e graça se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Ora, vejam que interessante. Naturalmente, graça e verdade não coexistem. Porque onde há verdade, há justiça. Onde há verdade, a justiça impera. Mas esse texto é um texto profético, é um salmo profético que aponta para o Messias, onde nós vemos que só nele, em Cristo, pode haver graça e verdade caminhando juntos. Vejamos então o que João entendeu do Salmo 85, quando ele mesmo diz o seguinte: e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a Torá foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus, o Cristo. Será que João conhecia o Salmo 85? Será que o hebreu João conhecia o Salmo 85? Onde ele mostra que graça e verdade estão juntos, mas só podem estar juntos pelo Messias, o Senhor Jesus. Não podemos alterar os textos. Não podemos modificar os textos segundo a nossa crença. Vamos a outro exemplo, agora voltando para Êxodo, onde a palavra do Senhor nos diz que guardar, a palavra guardar, notzer, que guarda mais uma vez, hesed. Quem tem curiosidade de abrir o texto hebraico vai ver a palavra hesed. Não existe a palavra beneficência naquele lugar. Hesed, graça, que guarda a graça em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Como curiosidade também, queridos, eu coloquei ali a palavra notzer, guarda ou guardar, né? Para que os irmãos saibam que a tradução de notzer para o português ficou sendo Nazaré. Aqui está a palavra guarda, mas quando se refere a um local geográfico, né, aquela vila era chamada de Notzer, e aí nós traduzimos como Nazaré. O nome próprio, não veio a tradução, digamos assim, veio uma transliteração, algo próximo de uma transliteração, uma versão. Por que dessa curiosidade? Por que saber que Jesus, o Nazareno, a palavra seria Jesus, o guardador. Guardador de quê? Jesus, o guardador de quê? Da graça, da verdade. Nada está por acaso. Nada na palavra de Deus está por acaso. Nem a ordem das palavras é por acaso. Jesus, o guardador. Não só aquele que nasceu em Nazaré, mas o próprio guardador. Vamos agora a Romanos 10, versículo 4, onde nós vemos o seguinte: porque o fim da Torá é Cristo.
para a justificação de todo aquele, de todo o que crer. Veja, muita gente diz, né, até a tradução que está nas suas Bíblias aí, nas nossas Bíblias, na minha também, porque o fim da lei é Cristo. Vejam, isso não está dizendo que a lei acabou, ou que a Torá não é mais válida. O que esse texto está dizendo é algo muito mais profundo do que isso. Vamos então para o texto como ele foi escrito. Ele foi escrito em grego. E em grego, a palavra que nós traduzimos como fim é a palavra teleios. Essa palavra significa finalidade, objetivo, propósito. Porque a finalidade, o objetivo, o propósito da Torá é Cristo. Isso torna muito mais claro. Claro, muitos irmãos entenderam, compreenderam que essa palavra que foi traduzida para português, o fim, ela está significando realmente a finalidade, o objetivo e o propósito, mas nem todos. Nem todos, porque eu já ouvi algumas barbaridades acerca desse texto, justificando que o que está na Torá passou e acabou e não importa, o que importa é o Novo Testamento. Não. O que está escrito aqui é que a finalidade da Torá, o objetivo, o propósito dela é o Senhor, o Messias, para a justificação de todo o que crê. Bom, depois de mais essa curiosidade, onde nós podemos entender com o texto grego, no contexto do Antigo Testamento, nós vamos agora passar para a nossa última etapa dessa introdução, dessa terceira fase da nossa introdução, onde nós vamos ver, ainda dentro dessa introdução, o foco do mundo do Antigo Testamento. Nós não podemos começar o panorama do Antigo Testamento sem ver, além desses conceitos que vimos até agora, a geografia. Onde está o foco do mundo do Antigo Testamento? Onde está aquilo que nós vamos ler, estudar a partir de agora? Então, essa é a região. Não adianta olhar, ler o Antigo Testamento e tentar enxergar ali o Brasil, e tentar enxergar ali a Europa, tentar enxergar no Antigo Testamento as Torres Gêmeas, como muitos fizeram há um tempo atrás, quando caíram as torres. São barbaridades que nós vemos acontecer no mundo gospel, no mundo evangélico, nesse mundo onde as pessoas não dão a devida atenção à palavra de Deus, infelizmente. Mas sabemos que muitos outros dão. Inclusive você que está aqui agora estudando, e vamos aproximar esse quadrado, essa marcação que nós tínhamos feito ali dentro dessa geografia, onde nós vemos ali os mares Mediterrâneo, Cáspio, Golfo Pérsico, e como curiosidade também para os irmãos, colocamos aí o Mar de Juncos. Muitos olharam para a figura e já viram, mas é Mar Vermelho. Não, o nome é Mar de Juncos. A tradução literal é Mar de Juncos. E hoje, ainda hoje, lá existem juncos. E se os irmãos, que são como um mato um pouco mais forte, alto, não chega a ser como uma cana, mais ou menos. Não é cana de açúcar, né? Mas essas canas que tem nas beiras dos rios. Para quem gosta de pescar em rio, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, quando Moisés, por exemplo, o bebê Moisés foi colocado no Mar de Juncos, foi nos juncos que que aquele cesto dele, que também era feito de juncos, né, parou e a filha de Faraó pegou a criança, o bebê Moisés. Por que então chamamos de Mar Vermelho? Bom, diz a lenda que quando a tradução veio para o inglês, reed, que são juncos, né, juncos ou cana, junco ou cana, foi traduzido errado, ou entendido errado,
alguma coisa aconteceu que ficou, em vez de read, com duas letras es, foi red, que é vermelho. E os filmes que dominam o mundo são os filmes hollywoodianos, são os filmes norte-americanos, e assim surgiu o Mar Vermelho. Não tenho certeza disso, se isso é real, se isso não é real. O fato é que a tradução do hebraico é Mar de Juncos. Curiosidade que não vai alterar em nada o seu conhecimento, o seu entendimento, a sua interpretação da Bíblia. Mas como nós estamos vendo no Antigo Testamento, algumas curiosidades nós sempre vamos trazer à tona. Ok? Vamos agora, que vimos aqui essa geografia, antes de ver mais sobre a geografia, vamos dar uma olhada, vamos fazer um panorama sobrevoando lá na troposfera, né, e enxergar todo o Antigo Testamento. Nós estamos vendo aqui, agora, na tela na sua frente, o mundo, né, a região geográfica. E agora nós vamos ver o que aconteceu nessa região geográfica. Nós vemos aí a criação do homem, depois vem a narração, a criação de todas as coisas, depois a criação do homem, né, com Adão, depois vemos a história de Noé, Abraão, Isaac e Jacó, e logo em seguida Moisés. Tudo isso na Torá. Depois nós vemos, ainda fazendo parte do Antigo Testamento, mas já saindo da Torá e entrando nos demais livros, vemos Josué, Juízes, depois vem o período do reinado, depois vem o reinado dividido, depois Israel é conquistado, depois Judá é conquistado, depois Judá retorna do exílio e depois vem a reconstrução, tanto dos muros quanto da cidade de Jerusalém. Esse foi um panorama da história do Antigo Testamento. É só para você ter um primeiro contato. Nós vamos mergulhar ainda mais, mas nesse primeiro contato você já teve uma, digamos assim, uma visão geral, né? E essa visão geral você está tendo ela agora novamente. A criação, Noé, Abraão, Isaac e Jacó, Moisés, Josué, Juízes, vem o período dos juízes, depois o reinado dividido, Israel conquistado, Judá conquistado, Judá retorna do exílio e a reconstrução. Bom, depois desse panorama nós voltamos à geografia. E vamos ter também aqui um panorama dessa geografia com alguns dos eventos que nós acabamos de citar. Nós vemos aqui, número 1, Adão e Eva, a possível localização do Éden, nessa região de por aqui, onde está o número 1, nada preciso, mas é uma região que está entre o Tigre e o Eufrates, que é uma narrativa que nós encontramos lá no Gênesis. No número 2 nós vemos aí o repovoamento depois do dilúvio a partir do Monte Ararat. Isso hoje é muito conhecido, divulgado através de vídeos e da internet, imagens de satélite onde mostram uma construção em cima, lá no pico do Ararat, num dos picos desse monte, onde de tempo em tempo o degelo expõe uma construção com as medidas exatas da medida daquilo que está descrito na Arca de Noé. E aí se pressupõe que aquele é o local no Monte Ararat onde a arca se encontra até hoje, mas o homem não consegue ter acesso até esse local. Por quê? Não me pergunte, eu também não sei. O fato é que agora nós vamos para o número 3, onde vemos a cidade e a Torre de Babel. Cidade e torre, não apenas torre. Torre sem cidade não tem significado. Isso você pode ver na aula que nós tivemos aqui, e se encontra no próprio omarnascimento.com, de Sofonias. Ali você vai ter um aprofundamento sobre a cidade e a Torre de Babel. Número 4, nós vemos o chamado de Abraão, que estava em Ur. Na verdade, a gente diz chamado de Abraão, mas em Ur foi o chamado para Terá, o pai de Abraão, né? E depois, aí sim, o Abraão deu continuidade nesse chamado. Número 5, vemos a região onde se encontravam os patriarcas.
Depois, no número 6, vemos o êxodo a partir do Egito. Né? É isso aí, já estamos dando uma viagem, né, longa nesses períodos que nós estamos citando. Depois, no 7, nós vemos ali a região, a localização, a Judéia, onde aconteceu ali a maioria dos reis, ou se não todos os reis estiveram localizados nessa região ali, onde está o número 7, mais um pouquinho para cima ali, pegando o número 5. No número 8, nós vemos onde foi a região do cativeiro babilônico, aqueles 70 anos em que Israel pagou a dívida que tinha com o Senhor, e essa dívida nós também vamos ver mais à frente nas nossas aulas. E no número 9, nós vemos aí o regresso do cativeiro e a reconstrução em Esdras e Neemias. Então, os 5, o 7 e o 9, eles estão indicando mais ou menos a mesma região. É porque não dava para colocar tudo num ponto só e ia confundir os irmãos aí para poder verificar em loco tudo isso. Então, aqui nós vemos alguns eventos relevantes no Antigo Testamento com suas localizações aproximadas dentro dessa geografia. Como os irmãos podem ver, não estamos tratando aqui de América do Sul, América do Norte, e sim dessa região onde os irmãos estão vendo. Norte, extremo norte da África, do continente africano, melhor dizendo, e Oriente Médio. Ok? Vamos ter uma outra visão agora, também dessa geografia, também pegando parte dessa região chamada Crescente Fértil, onde nós já temos aí a localização da Judéia, onde nós vemos Jericó, Betel, Jerusalém, Berseba e Samaria, e os inimigos desse povo, os inimigos de Israel, começando ali da região do Egito, Filistia, aí depois do outro lado do Mar Morto nós vemos Moabe, Edom, Amon, e a região também muito conhecida como Gileade. Aí o Rio Jordão, chegando no Mar Morto. Aqui vemos também a Galileia. Isso aqui é para o Monte Carmelo, próximo ao Mar Mediterrâneo, para que os irmãos tenham aí uma noção geográfica. É uma noção pequena, mas já dá para sintonizar, né, a história com onde se passa essa história. Agora nós vamos ver outros inimigos de Israel, inimigos, vamos dizer assim, mais modernos. Aqueles são inimigos mais distantes, mas aqueles primeiros inimigos, né, desde lá da Filistia. E depois vamos ver inimigos mais modernos. E dentre os modernos tem um bem antigo, que é o Egito. Mas além dele, vemos a Babilônia, a Pérsia e a Assíria. Entre tudo isso, no meio de todos eles, nós vemos essa região demarcada em vermelho, simbolizando aí a região da Judéia. Bom, queridos, essa foi uma introdução em 3 aulas, e gostaria de terminar essa introdução voltando ao assunto da primeira aula, porque é muito importante, queridos, que nós tenhamos esse entendimento. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Essas ordenanças do sol, da luz do sol, da lua, das estrelas, e nós sabemos hoje o que significam essas estrelas, são outros sóis, muito maiores, na sua maioria, do que o nosso Sol, que é uma estrela de quinta grandeza. O mar, as suas ondas, nada disso nunca falhou. Se isso nunca falhou, Israel continua sendo, e sua descendência, Israel e sua descendência,
continua sendo uma nação diante do Senhor. E nós somos igreja do Senhor. Israel continua sendo Israel. E aquilo que o Senhor disse no início, lá no Antigo Testamento, ele cumpriu e ainda continua cumprindo em nossos dias. E muitos verão esse cumprimento. Esse foi a nossa introdução ao panorama do Antigo Testamento. E a partir do nosso próximo encontro, nós vamos começar já falando sobre a Torá. Vamos começar a estudar efetivamente os livros do Antigo Testamento. Que a graça do Senhor, Jesus Cristo, e o shalom do Senhor seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.